Bom, pessoal, olá, eu espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde. Eu estou hoje num momento muito feliz, estou aqui com o Claudemir Oliveira, né? Claudemir, ele fica fora do país, ele não fica aqui no Brasil, ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, mas para você que ainda não conhece, o Claudemir Oliveira, ele é fundador e presidente da Seeds of Dreams Institute. Falei correto, Claudemir? Perfeito. Ótimo. Perfeito. Ele também é escritor, empresário e ele teve uma passagem incrível na Disney, que nós vamos explorar um pouquinho mais sobre isso ao longo aqui da nossa conversa, além de palestrante. Então, Claudemir, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu sei como a tua agenda aí ela é corrida, então muito obrigada pela tua generosidade em ter aberto esse espaço aqui para o nosso bate-papo. Vai ser realmente um bate-papo. Espero que muito produtivo para nós dois. Privilégio todo meu, Helenice. Um prazer imenso conhecê-la. Já nos conhecemos através do LinkedIn e agora estamos tendo essa oportunidade dessa conversa aqui com os seus seguidores. Muito feliz. Muito obrigada mesmo. Bom, o objetivo principal aqui desse bate-papo, eu vou até fazer uma abertura, fazendo um breve resumo aqui. Eu comecei com atendimento ao cliente como operadora dentro de um call center há 20 anos. Então, em meados ali de 2000, eu comecei como atendente e logo que eu comecei nesse setor de atendimento, eu me deparei com uma realidade bastante engessada de falar com esse cliente do outro lado, né? Então, o meu foco, depois de toda essa trajetória, é realmente capacitar e desenvolver os líderes de equipe que atuam dentro desse setor, mais especificamente supervisores e coordenadores, porque são aqueles caras que estão lá na linha de frente, que tem todo o trabalho com aquela base e que fala diretamente com esse consumidor. Então, o meu sonho grande, né, já que a gente vai falar da Disney mais adiante, e a Disney traz muito essa questão de sonho pra gente. Então, o meu sonho grande, Claudemir, nesse meu início de trajetória empreendedora, é transformar a imagem desse setor. Porque todas as vezes que a gente fala de telemarketing, de algum tipo de atendimento ao telefone, a gente já sabe qual é a reação. Muito negativo. Infelizmente, por mais que já tenha evoluído em vários segmentos, em vários modelos de negócio, a imagem ainda é muito ruim e eu quero poder fazer parte desta transformação. Né? Então, eu trilhei toda a minha trajetória dentro desse setor que eu amo de paixão. Então, por mais que falem muito mal, eu estive lá dentro e eu sei o quanto de oportunidade, o quanto de talentos existem lá. Então, eu comecei como operadora, eu passei pelas áreas de qualidade, de treinamento, e iniciei a minha trajetória como líder há 15 anos, como supervisora. E aí, passei pela coordenação, gestão de clientes e alcancei o nível gerencial dentro da central de atendimento. Então, tem uma vivência que eu consigo hoje contribuir com esse meu conhecimento para essas pessoas que estão iniciando, né? Então, eu pensei, poxa, como eu quero transformar a imagem desse setor, fazer com que as centrais de atendimento se tornem referências para esses clientes, começando aqui pelo Brasil, por que não eu buscar profissionais, e aí eu estou muito ativa na rede lá do LinkedIn, eu comecei com, sei lá, 200 seguidores, hoje eu tenho próximo de 3.000, ainda é um número pequeno, eu diria que 80% das pessoas que estão lá me seguindo são supervisores e coordenadores, ou seja, são aqueles que eu quero realmente ajudar, né? E aí eu pensei, poxa, quem pode me ajudar e quem acredita de fato e de repente usa discursos que tenham a ver com esse meu sonho grande. E aí, quando eu comecei a te seguir, eu vi que você tem uma ampla vivência no atendimento, além de palestrar, você aborda assuntos que estão totalmente relacionados, e eu tive a ousadia de te chamar no direct e fazer esse convite aqui para a gente trocar essa ideia, né? Acho que vai ser bem produtivo. Então, queria agora ouvir um pouquinho da sua trajetória também. Olha, tenho boas notícias, né? Não sei se você sabe, mas a minha carreira profissional, ela começou assim, fiz várias coisas, desde vender picolé nas ruas de Arapiraca, eu nasci numa cidadezinha chamada Arapiraca, Alagoas,
Eu sei que você é alagoana também, fiquei sabendo disso agora. Verdade. E a família inteira veio para São Paulo, como a maioria, e eu vi uma cena que transformou a minha vida, que foi ver o meu pai e minha mãe fazendo cálculos no canto da casa. Eu tinha 13 anos de idade e eu percebi ali que eu precisava ajudá-los. E com 13 anos eu tive uma visão. Eu falei assim, eu vou ajudá-los a pagar essas contas. Eu sei que o meu pai e minha mãe estão preocupados em pagar o aluguel no final do mês. Minha mãe teve 21 filhos, Helenice. 9 deles faleceram quando eram crianças, porque era super comum na época. E aí eu decidi que eu ia estudar, porque era a única forma de eu arrumar um emprego bom para ajudar meus pais. Então, resumidamente, é isso. Comecei a estudar sábados e domingos línguas, estudar inglês, estudar francês, estudei latim durante 7 anos, porque eu queria ser jornalista. Me formei em jornalismo pela Casper Libero de São Paulo, que é uma super conceituada universidade, a primeira do Brasil em comunicação. Sim, sensacional. Duas pós-graduações, enfim. E o meu sonho era trabalhar para uma empresa americana. E aí fui trabalhar na Eastern Airlines, que tem a ver, por isso que eu trouxe esse assunto para você. A Eastern Airlines é uma empresa que não existe mais, mas na época era uma empresa aérea grande, mas estava com problemas financeiros, e a American Airlines comprou a rota da Eastern na década de 1990. Então eu saí de uma empresa que estava prestes a uma falência para uma das maiores empresas aéreas do mundo, que era a American Airlines. Na American Airlines, bom, primeiro na Eastern eu comecei como agente de reservas, ou seja, no call center, que é o que você falou. No call center da Eastern Airlines. Em 6 meses, quando a American comprou a rota, eu passei de agente de reservas para supervisor de reservas e lojas. Então, eu era responsável na American Airlines, desde o dia 1, por todo o call center da empresa, todas as lojas da empresa, que depois, naturalmente, crescemos muito. Então, o meu expertise está nessa área de atendimento ao cliente. Show! E depois a United Airlines me chamou, aí já fui para a área de vendas, área comercial, e finalmente, em 95, a Disney precisava de um executivo para abrir o escritório da empresa no Brasil, na divisão Parques e Resorts, que é a maior divisão deles. A Disney já tinha no Brasil a divisão de cinema, a divisão de licenciamento, mas não tinha a divisão de Parques e Resorts, que é gigantesca. E eu tive o privilégio de ter sido o primeiro cast member, como a Disney chama, funcionário, colaborador, é o membro do elenco, é como se a gente fizesse parte de um show, o primeiro executivo da Disney no Brasil em 95. E tive o privilégio também de ter sido o primeiro executivo da Disney ser transferido de lá para cá, dessa divisão, para liderar a estratégia global de treinamento. E quando eu cheguei aos Estados Unidos, um sonho que eu tinha era dar aulas para a prestigiada Universidade Disney, e tive o privilégio, depois de 6 anos ali me preparando, de ser um dos 25, dependendo do ano, mais de 7 mil funcionários aplicam e saem entre 20 e 30, depende do ano. Eu tive o privilégio de ser isso aí. Acredito que eu sou o único brasileiro a ter dado aulas na Universidade Disney. Isso fazia parte do meu sonho. Então é isso. E tem uma história muito engraçada para você e para os seus clientes da área de call center, que quando eu comecei na Eastern Airlines, eu era agente de reserva, então eu vim para Miami para fazer um treinamento, nunca tinha viajado, imagina, um cara super simples, querendo ajudar seus pais. Isso há quanto tempo, aproximadamente? Isso em 89. Eu lembro de ter pego 3 ônibus para chegar no aeroporto e viajar de primeira classe para Miami para fazer um curso, e o sabor daquela viagem não dá para explicar. Por isso que eu falo para as pessoas que o gosto da vitória ele é proporcional a essas dificuldades, faz parte do processo você passar por dificuldades. Senão, se for muito fácil, não é tão docinho, sabe? Então, ter entrado naquele avião depois de mais de 8 anos me preparando, muito mais, uns 10 anos me preparando, querendo ajudar meus pais, quando eu consegui aquele emprego, viajar para cá, para os Estados Unidos, foi maravilhoso. Foi uma sensação maravilhosa. Mas a história engraçada é o seguinte, no treinamento eu ia ser um agente de reserva, igualzinho quando você liga para um call center. Posso ajudá-lo? Então, durante as aulas, tinha um momento que a gente tinha que fazer que eles chamam de como se fosse um treinamento para ver como que eu atenderia um cliente e vice-versa.
testes, né? Sim. Imaginei eu e a Helenice. Sentindo então, na pele, total. Isso, Mas aí era como se fosse um teatro. Assim, vamos arrumar situações aqui como se fossem reais. O cliente vai ligar lá. Aqui a gente chama de simulação, é isso, né? Simulação, que é o role play para os americanos, né? É você fazer o papel dele. E aí a gente pegava um telefone qualquer e falava, ring, ring. Aí eles falavam, pois não, Eastern Airlines, posso ajudar? Aí você inventava qualquer coisa para ver se você sabia. Ah, eu quero levar um cachorro no avião. Ah, eu quero... Ah, tá bom. E na minha hora, na hora que a Helenice ligava para mim, né, eu falava assim, Eastern Airlines, bom dia, como você pode me ajudar? Deu uma confusão aí. Não, porque eu estava completamente perdido e era uma forma de brincar naturalmente com o pessoal. Né? Em vez de eu falar assim, como eu posso te ajudar, eu falo assim, como que você, cliente, pode me ajudar? Porque eu estou perdido, me ajuda. 6 meses depois eu era o gerente, né? Liderava a área de uma companhia como a American Airlines no Brasil. Então, se você se esforçar, você aprende, você chega lá. Com certeza. E falando em esforço, assim, você contou um pouquinho da história, né, dos seus pais, os meus também, né, abdicaram de muito da vida deles em prol da vida dos filhos. Somos em 3 irmãos, né, tem o meu irmão que é o caçula, eu sou a do meio e minha irmã é a mais experiente, porque a mulher não fica mais velha, né, fica mais experiente. Isso. E aí, assim, meu pai, depois, quando a gente chegou aqui, Claudemir, ele começou a trabalhar em metalúrgica, porque na época tinham bastante empregos em metalúrgicas, né? E ele começou a trabalhar como metalúrgico e depois de quase 22 anos, essa empresa decretou falência e ele chegou para trabalhar e as portas estavam fechadas. Uau. Então, você imagine aquele nordestino, que é o chefe de família, se vendo numa situação como essa. Então, ele por muito pouco não entrou numa depressão e a minha mãe começou a vender doces e salgados saindo pelas ruas aqui de São Paulo para trazer o que eles precisavam na época. Então, hoje ele é aposentado, graças a Deus, buscou alguns advogados e ele conseguiu, graças a Deus. Mas, de fato, assim, hoje o valor que eles dão e esse processo difícil que eles passaram, tanto eles se aproximaram mais, quanto deram para mim, para os meus irmãos, exemplos de como a gente pode, de maneira muito digna, conseguir passar pelos desafios da vida, né? Então, isso aí. Esse ponto que você falou é muito importante mesmo. E como escritor, dentro das centrais de atendimento, a gente, assim, tantas histórias que existem, daria para montar um livro só com esses causos, né? Do call center. Agora, me diz uma coisa assim, como é que você iniciou essa tua trajetória profissional do call center, entrando lá, conseguindo entrar na Disney? Conta um pouquinho desse momento da sua vida. Então, essa experiência aí da América, depois a United Airlines, elas me projetaram naturalmente no mercado de turismo. E a Disney, quando estava buscando esse profissional para abrir o escritório, ela naturalmente não sabia, não me conhecia. Então, o que elas fazem? Contratam um headhunter, alguma empresa de headhunter, para buscar esse profissional. E é óbvio que o headhunter não vai entregar o Claudemir assim, só é ele. A coisa não é tão simples assim. O headhunter vai ter ali, no mínimo, umas 5 opções que eles vão analisar no mercado, entregam isso para a Disney entrevista esses 5 executivos. Estou falando 5 aqui como um número aleatório. Sim. No começo eles não falam qual é a empresa, que a Disney não queria que falasse, por razões óbvias. A Disney não queria que o mercado soubesse que eles estavam abrindo o escritório, então era uma informação extremamente confidencial. Eu, inclusive, assinei um contrato na época que não podia comentar sobre isso até a gente anunciar. Fiquei um bom tempo sem poder falar sobre esse assunto, por causa da estratégia da empresa. E aí, finalmente, depois de muitas entrevistas, na Disney, o processo de seleção, só para você saber, Lenice, ele é um pouco diferente. Eu tive mais de 20 entrevistas com pessoas que eu jamais vi depois. Então, a Disney, alguém da Califórnia, que até hoje eu nunca conheci pessoalmente, me ligava para fazer uma entrevista, para saber quem eu sou. Ligava gente de finanças, me ligava gente de marketing, gente de recursos humanos, gente de tecnologia, da informação.
E aí o que eles fazem? Essas pessoas colocam, vamos dizer, uma avaliação do que ele achou do Claudemir. Entendeu? Mesmo sabendo que ele não vai trabalhar comigo e eu não vou trabalhar para ele, ele faz essa avaliação é enviada para a pessoa que vai me contratar. Então, a pessoa que me contrata, óbvio, me entrevista e mais umas 20 pessoas. E essas 20 pessoas passam o feedback para quem vai me contratar. Caramba. Dizendo, olha, ele realmente é separadamente, fantástico. Muito provável, né? Separadamente. E aí o que acontece? No final, a decisão final é óbvia que é da pessoa que vai te contratar. Agora, se ela tiver a sorte que todo mundo também gostou de mim, aí maravilha. Ela toma uma decisão baseada, olha, eu não só gostei do Claudemir, como a grande maioria das pessoas gostaram do Claudemir, né? Que foi o caso. Mas você pode ter uma situação em que eu gosto do João ou da Maria e os 19 pessoas que entrevistaram colocam lá claramente, olha, não gostei, tal. E aquilo vem para mim e na hora que eu tomo a decisão, isso fica registrado. O RH lá tem lá, olha, você vai querer contratar o cara? 19 acharam que ele não é muito bom, não. Não, mas eu quero ele. Não tem nenhum problema, sua responsabilidade. Se tiver qualquer problema, a gente avisou aqui. Então, é um processo bem rígido, principalmente quando você está falando de gerência para cima, porque não dá para fazer isso com todos. Cargos de confiança mesmo, né? Então, o processo é um processo bem interessante, bem difícil, bem demorado, entre aspas. A Disney é melhor pecar por demorar um pouco mais do que pegar o primeiro. Bem seletivo, de fato, né? Seletivo, Então, foi uma experiência única, na verdade. Foram 15 anos maravilhosos na empresa. Eu, naturalmente, sempre, eticamente, coloco que eu não falo em nome da Disney. Nós não estamos aqui, nós estamos aqui batendo um papo sobre as nossas experiências e o que eu conheço. Eu também, não sei se você sabe, mas eu acabei escrevendo 2 biografias únicas no mundo, na verdade, pelo mesmo autor. Eu escrevi uma sobre o Walt Disney e uma outra sobre o Roy Disney, que era o irmão dele, que essa não tem no mundo. Uma biografia que eu me apaixonei pela história deles, e também está saindo agora no segundo semestre 2 outros livros sobre o que eu chamo de gestologia, que é o que nós estamos conversando aqui, que é a arte de encantamento ao cliente segundo a Disney. É a ciência por trás do encantamento da cliente da Disney, se chama gestologia, porque a Disney chama cliente de guest, que em português é convidado. Você imagina, Helenice, para dar pontapé à nossa conversa, você tem uma empresa que tem a preocupação de chamar cliente de convidado. Por aí dá para a gente conversar aqui a tarde inteira. Nossa, que incrível! E o que você avalia tendo essa vivência, né, tão próxima de um parque dos sonhos, de uma empresa, né, não um parque, mas que tem lá parques, personagens que... Cara, assim, viram gerações, né? Eu me lembro de ter assistido um primeiro, na época era ainda fita cassete, olha isso. E eu me lembro até hoje, não tem quem não fale, não conheça, né? Algo relacionado à Disney. O que você avalia como o maior diferencial, falando um pouquinho dos parques mesmo, porque aqui no Brasil, por exemplo, era muito conhecido na minha infância, Play Center, Hop Hari, né? Mas que não chegam realmente perto, mas eu queria que você, pela tua vivência, o que você avalia como sendo esse principal fator de gerar sonho nas pessoas? A própria missão da empresa é nós criamos felicidade. Então, na Universidade Disney, onde eu dava aulas, a gente passava um bom tempo da aula explicando esse conceito. Quem vai para a Disney já tem a expectativa que é um local de felicidade. E é a missão da empresa. Nós criamos felicidade para todas as pessoas, de todas as idades, de todo mundo. Essa é a definição mais completa da missão da empresa. E isso vem, naturalmente, do criador, do Walt Disney, que é o cara que eu me apaixonei completamente, escrevi a biografia dele e do irmão. Na biografia, eu entro em detalhes do porquê que essa cultura da Disney é tão forte. Aliás, eu uso uma outra expressão muito forte nos meus programas de negócios que eu faço aqui em Orlando, que é uma imersão de uma semana sobre atendimento ao cliente, onde a gente fala sobre essa frase que eu costumo dizer: cultura antecede lucros. É a cultura da empresa
né, que permanece ali, o fundador falece, vai embora, mas a cultura continua ali, a cultura dele está viva, assim como do Steve Jobs, de grandes legado, né? gênios, fica o legado. Então a cultura gera o legado, né? Então, assim, você falar em Disney, é encantamento, falar em Disney, num parque da Disney, isso desde a década de 50. Ele abriu o parque em 17 de julho de 1955. Aliás, eu estava falando com você antes da nossa entrevista, né, que eu vou lançar um webinar agora em julho, e eu fiz de propósito do dia 13 ao dia 17, para terminar no dia 17. Só que o dia 17 de julho, eu coloquei de propósito, é o dia do aniversário da abertura da Disneylandia em 17 de julho de 1955. Então eu vou terminar o programa exatamente no dia do aniversário, e fiz isso de propósito, onde a gente conta todo o legado, toda a história, toda a filosofia, toda a liderança da empresa. São 5 dias e 2 horas todos os dias. Então a empresa é muito mágica, né? Você falar em Disney, né? Você perguntar para as pessoas, tem muito a ver com o que você falou. Me fala uma palavra que defina a Disney. Vai vir o quê? Sonho, magia, fantasia. É isso. É um mundo extraordinário. Então a Disney tem esse fator muito forte de encantamento, É a marca registrada da empresa, entendeu? Você sabe, eu conheço uma outra pessoa, né? E esse eu tive a oportunidade de conhecer numa época que eu trabalhava para um grande cliente de TV por assinatura, que eles levaram a metodologia dele, que inclusive ele teve também um bate-papo bem bacana. Eu tive a oportunidade de assistir com você, que é o Edivaldo. Gente boa. E assim, nós temos essa missão de transformar a questão do atendimento, né? Nós acreditamos fortemente que é possível. O que você considera como um ponto assim principal para a gente começar essa virada, né? De imagem, porque a imagem é uma coisa muito forte, né? Você demora anos para construir, mas para você depois conseguir reverter é muito difícil. E a gente tem uma missão grande, árdua, que é reverter essa imagem negativa que temos aqui. O que você, na sua experiência, nos daria aí de recomendação ou algo que você pudesse agregar nesse sentido? Eu acredito que o processo... Hoje eu escrevi, inclusive, um artigo no LinkedIn, um post que eu falo sobre a questão de quando começa a experiência do cliente e quando ela termina. Uhum. E algumas pessoas falam que ela começa na hora da contratação, que é verdade. Mas eu acho que mais profundamente, se você quiser ir um pouco mais profundo, ela começa na hora que a pessoa cria a empresa, né? Com os princípios, com os valores, com essa cultura que ele vai formar, né? Mas, de uma forma não tão aprofundada, eu diria que começa na contratação do funcionário. Se contratar errado, dificilmente você vai conseguir resolver essa situação a médio e longo prazo. Por quê? Porque eu tenho eu falo isso para as pessoas, se você contratar arame, você não tem como transformar arame em prata. Uhum. Se você contratar prata, não tem como transformar prata em ouro. E se você contratar ouro, você não tem como transformar em diamante. Aí quando eu falo isso, as pessoas ficam assustadas, porque elas acham, poxa, então você está querendo dizer que a empresa só tem que ter diamante? Não. É impossível, na verdade, você só ter diamante. E você vai precisar ter arame, vai precisar ter prata, ouro e diamante ali, né? Mas aquelas empresas que têm essa preocupação, muito provavelmente vai ter mais diamante do que o concorrente. E é aí que ele vai sair na frente. Então, eu sei que é uma pergunta a resposta é um pouco filosófica, mas eu acredito que visualmente dá para entender que nesse processo da experiência, do encantamento, das pessoas se apaixonarem por você, pela sua empresa, vai ter essa preocupação com a contratação, né? E o arame, a gente faz um polimento, aí fica parecendo prata, né? A prata dá um polimento, parece ouro ali, mas não é. Uhum. Mas como é impossível você ter só diamantes, precisa ter a variação, então o que eu estou querendo dizer, vai ter todo... Dá um brilho ali diferente, né? Isso, mas você precisa ter uma preocupação de encontrar diamantes. Quanto mais diamantes você tiver, maior você vai ser. Provavelmente, uma Amazon,
uma Disney tem muitos diamantes. Muitos diamantes, e também tem prata, tem arame, tem tudo, tem conta de tudo. Porque as empresas não são perfeitas. As empresas E não nunca são serão, né? nunca Ser serão. humano não é. Nunca serão, entendeu? Mas se você tiver essa preocupação, você está bem encaminhado. Uhum. E qual você considera o papel da liderança de equipe nesta transformação? Você acredita em mudança de comportamento primeiro? E qual você avalia sendo o principal papel da liderança, né? Porque a Disney valoriza muito essa questão. Acho que o primeiro pilar da Disney tem um foco muito voltado à liderança, né? A Disney coloca excelência dos líderes, excelência dos colaboradores. Que é uma consequência. Exato, consequência dos colaboradores, satisfação dos clientes, fidelização dos clientes e só no final os resultados. Claro. Então, líderes, colaboradores, satisfação do cliente, fidelização do cliente e resultados financeiros. Então, a empresa, por que ela tem essa ordem? Porque você precisa ter grandes líderes que tenham a visão de contratar grandes colaboradores que serão líderes. Uma vez você arrumando a casa, ou seja, eu já tenho grandes líderes e tenho grandes colaboradores, você vai agora satisfazer os seus clientes. Ao satisfazer os seus clientes, você vai para o próximo passo, que é fidelizar. Que, aliás, é muito difícil. Muita gente acha que é fácil. Eu difícil. Acho que além de encantar, né, a fidelização. Sim. Encantamento é algo, vamos dizer assim, pontual. Você pode encantar uma pessoa facilmente. Entendeu? O segredo, a fidelização envolve esse encantamento com uma certa frequência. Né? Então, se a gente for entrar mais profundamente nessa fidelização. Não é superficial, né? E cliente satisfeito não é cliente fidelizado. Isso é um erro. Tem uma pesquisa na Disney, eu nem sei se é da Disney, na verdade, mas a pesquisa diz o seguinte: quando um cliente te dá notas tipo, sei lá, 9 do atendimento ao cliente, lá num call center ou qualquer lugar, o líder tende a olhar aqui lá, nossa, o meu call center tem nota 9, 9,5, como muito bom. A Disney fala mais ou menos. Poxa, Claudemir, mas não é nota 3, nota 4, é nota 9. Bem, a Disney diz o seguinte: significa que o cliente que te deu a nota 9, ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou satisfeito. Mas ele não está dizendo, uau, que atendimento daquele menino e daquela menina lá no call center. Que atendimento, nossa senhora. Eu nunca vi nada nem parecido. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Esse é o 10. Esse é o que vai encantar o cliente. Nota 9, nota 9,5 significa o seguinte: ó, dá para melhorar. Você não fez nada de anormal. Então, dentro dessa perspectiva do encantamento ao cliente, a gente precisa realmente, fidelização, precisa ir além do normal, precisa fazer mais. Aliás, a palavra excelência vem do verbo exceder. Por que as pessoas perdem tanto tempo em ler tantos livros sobre excelência? Excelência não precisa ler muitos livros, é só pegar o verbo. Excede as expectativas e você já está, né, fazendo essa parte. Tá bom, precisa fazer mais. Entendeu? Você que está me ouvindo aí, quer ser excelente, vai fazer mais do que o outro. Ah, mas, Claudemir, eu sou mais inteligente, eu sou mais rápido. Tá bom. Isso significa que você está fazendo mais do que o outro. Entendeu? Precisa fazer mais. Seja em horário, seja em dedicação, seja em esforço constante, você precisa fazer mais. Tem que exceder. O seu líder pediu um projeto para sexta e você consegue entregar na quarta com qualidade, você está excedendo a expectativa. Não entrega nas coxas. Simplesmente, olha, eu peguei aqui, entreguei antes. Não foi isso que eu falei. Você não entendeu a minha lição. Não é isso. Não é isso. Que aí seria fácil. Sim. É exceder com qualidade, não só na entrega, como na qualidade de entregar antes do que as outras pessoas. Entendeu? É mais ou menos o seguinte, uma frase que eu sempre uso: seja o bobão da sala. Seja o bobão da sala. Sabe aquele bobão que faz tudo para o seu pé? Seja esse cara aí. Entendeu? Aí os seus amigos, depois,
vão saber por que você era o bobo. Quem é que vai... Lá na frente, vocês vão saber quem é o verdadeiro bobão da sala. Entendeu? É isso, faça mais. O professor pede uma coisa, você faz aquilo, faz mais outra. E o pessoal vai estar falando. O pessoal da inveja vai estar falando assim, puta, mas ele é bobão. Que trouxa, né? Usar aqueles termos que a gente... Que trouxa, ele é trouxa. Então, seja o trouxa da sala, para usar a expressão aí da Lenice. Então, é importante, então, a gente ir além das expectativas, Lenice. Nesse processo de encantamento ao cliente, nós precisamos ir além das expectativas. Essa é a grande verdade. Sensacional. E agora, para você que é líder de equipe, presta atenção, hein? Claudemir, você acredita que o líder, ele pode mudar comportamentos dos liderados, ou pelo menos daqueles que são arames e de repente dá um brilho ali diferente? E qual é o papel que ele tem dentro das organizações para ajudar nessa transformação? Olha, os líderes, eles têm uma função importantíssima de ser um espelho, né? Espelho. Então, as pessoas que estão dispostas a aprender vão aprender comportamentos com o líder. Pessoas que não estejam, não serão. Tem uma empresa aqui nos Estados Unidos chamada Nordstrom, que eu uso como exemplos, que tem a ver com a sua pergunta, que eu trouxe um grupo, na época, para cá, um grupo grande de varejo, para aqui para Orlando, para fazer uma imersão. Foi um grupo fechado só para eles. Havia varejo, na verdade. Uhum. E eu trouxe esses executivos para cá e a gente fez uma das visitas, foi a Nordstrom. E ao chegar na Nordstrom, para quem não conhece, que não é muito conhecida no Brasil, a empresa que foi fundada, se não me engano, em 1903. Portanto, já tem mais de 100 anos. Já atravessou 2 guerras mundiais. Então, tem que ter respeito. E é considerada uma das melhores do varejo no mundo em atendimento ao cliente. Se não a melhor do mundo em atendimento ao cliente, ali ao vivo, porque a Zappos, que eu também fiz curso lá, é considerada a melhor do mundo de atendimento online, por telefone. Aliás, já dou uma dica para vocês de call centers, estudem as Zappos. Show. Estudem as Zappos, leiam as Zappos. Tive o privilégio de conhecer lá o Tony, que é o CEO deles, um jovem, espetacular, um curso lá que eles ficaram. Então você precisa, na verdade, ter essa preocupação eu volto à contratação para a tua pergunta. Eu lembrei disso porque no grupo que eu levei na Nordstrom, da Via Varejo, o que aconteceu? Durante vamos dizer assim, a reunião, a gente perguntou para um vice-presidente da Nordstrom como que eles treinam os funcionários deles para serem funcionários espetaculares. E a resposta desse vice-presidente foi assim, olha, eu lamento informar a todos vocês, mas a gente não treina ninguém aqui na Nordstrom. Uau. E aí fiquei todo mundo ficou ali sem saber, pô, como assim? O cara tá falando que a Nordstrom não treina e elas são as melhores do mundo. E o cara nos dá uma lição assim de arrepiar. Ele fala, quem treina os nossos funcionários são os pais deles. Nós apenas escolhemos os melhores filhos. Por que essa resposta que eu estou dando tem a ver com a sua pergunta? Porque você me perguntou se o líder pode transformar. Pode e não pode. Pode para aqueles que querem. Quem não quer, entendeu? Tem um ditado famoso que fala assim, você pode levar um cavalo até o poço. Tenta fazê-lo beber água. Entendeu? Então, assim, existe um certo limite até onde essa liderança pode influenciar comportamentos ou outras ações dos seus colaboradores. Por isso que a única chance que ele tem é fazer uma contratação de bons filhos. Porque ele sabe que o bom filho vai querer aprender, ele sabe que o bom filho vai querer se aprofundar, entendeu? Então, eu sei que eu viajei aí em vários lugares, mas dentro do contexto de qual é o poder que um líder tem de influenciar um colaborador. Ele tem e não tem, vai depender da pessoa lá, né? Sim, e trazendo para a realidade dessas empresas que são referências, e da própria Disney que você esteve, né? O que elas fazem? Como é que elas contribuem, por exemplo? Porque, querendo ou não, como você colocou, os arames, as pratas que não viram ouro, sempre estarão lá.
como é que elas tratam essas pessoas, né, e de repente influenciam de alguma maneira para que elas tenham um brilho, mesmo não sendo ouro? Treinamento, treinamento, treinamento. Essa semana eu estava vendo uma live com o Carlos Wizard, né? Uhum. E ele falou que o segredo da empresa, ele estava dando uma entrevista para o jornalista, e ele falou assim, o segredo da empresa é vendas, vendas, vendas. Ele notou que o jornalista tinha escrito só vendas. Falou assim, ó, não é só uma vez. Vendas, vendas, vendas. E no artigo, o cara publicou exatamente assim. O segredo é vendas, vendas, vendas. Pois bem. Agora o Claudemir falando, não é o Carlos Wizard, tem um pouco menos dinheiro que ele. Experiência. Por enquanto. Por enquanto. Aí o que acontece? O segredo é treinamento, treinamento e treinamento. Porque é onde esses novos funcionários vão pegar novas técnicas, vão aprender novas formas de fazer as coisas. É o polir o sapato. O treinamento é o tentar dar brilho no arame, na prata, no ouro e também no diamante. O diamante precisa ser também, né, tem que dar brilho. Lapidado. Lapidado. Então, na verdade, é muito importante que esses líderes, né, essas empresas entendam que treinamento é uma das formas que você tem de manter o objetivo da empresa, a missão da empresa intacta, mesmo tendo essas diferenças de gênios e não gênios, entendeu? A empresa precisa dessas pessoas. Sem dúvida. Inclusive, pegando aí um gancho no que você está falando sobre treinamento, eu falo muito assim para minha audiência, nos vídeos que eu posto, que pensando agora nesse momento de pandemia, né? A liderança de equipe, ela está vivendo, assim como todo mundo, um momento totalmente novo, e que quem estiver se preparando neste momento, com certeza, porque assim, por mais que seja uma crise dessa magnitude que nós estamos atravessando, é mais uma crise, né? Em algum momento, seja porque o novo normal vai fazer parte da vida de todo mundo e a gente vai seguir, ou porque essa crise vai passar e a gente volta, de certa forma, à vida como ela é. Mas o fato que eu sempre friso para os supervisores, para os coordenadores, aproveitem esse momento, porque quando essa turbulência passar e o trem voltar para o eixo de uma forma ou de outra, você estará um passo à frente. E o treinamento tem tudo a ver com isso. Você concorda, Claudemir? Total, né? Olha, isso é vital. Eu acabei, antes da gente começar a entrevista, falei para você que eu estou trabalhando mais agora do que antes. Sim. E o que é esse trabalhando agora mais do que antes? As pessoas já colocam na cabeça, ele deve estar fazendo palestra, está mentindo, não estou fazendo palestra. Não é isso que eu estou querendo dizer. O ponto aqui que a Helenice está buscando é que a gente tem que estar se preparando, né? Esse é o momento da preparação. Você que está ouvindo essa gravação, está vendo essa nossa entrevista, você está se preparando, está pegando informações aqui. Quer dizer que você vai pegar 100% do que eu estou falando, Helenice? Não necessariamente. Pega o que é bom para você, o que não se aplicar não tem nenhum problema. Entendeu? É impossível tudo que eu falar aqui ser perfeito. Não existe isso. Mas você está em busca de conhecimento, de informações. Então é a hora da preparação. Existe um livro famoso chamado, está até ali, Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes do Mundo. Um dos capítulos se chama Afiar o Machado. Uhum. Afiar o Machado é exatamente o que a Helenice está trazendo aqui para vocês. É você se preocupar em afiar o machado. Quer dizer o seguinte, se preparar. Existe um outro ditado que diz, se um dia a Helenice me chamasse e falasse, Claudemir, eu preciso que você corte essas árvores que tem aqui no meu quintal. Um monte de árvores. Entendeu? E eu preciso disso em 10 dias. Ou seja, daqui a 10 dias tem que estar pronto. Eu não vou aparecer no dia 1, ela vai estranhar. Não vou no dia 2, ela vai estranhar. Não vou no dia 3, no dia 4. Esqueceu. Ele não vai cortar isso aqui.
Só que eu estou afiando o machado. Aí quando eu chego lá, no último dia, derrubo tudo. Entendeu? Se eu for sem afiar o machado, mesmo eu tendo 10 dias, eu vou ficar tentando bater e não resolve. Então, o afiar a machado tem esse significado de você se preparar. Porque, pessoal, vai ter relargada. Entendeu? E é o que ela falou. Eu adoro Fórmula 1. Eu sei que muitos que estão ouvindo aqui não tem esse apelo por Fórmula 1. Mas na Fórmula 1 tem um processo, quando tem um acidente, imagine que esse acidente seja o vírus, essa pandemia que está acontecendo, entra um carro de segurança na pista. E aí todo mundo tem que andar devagar, que é como nós estamos agora, todo mundo devagar. Mas se vocês observarem, os pilotos, eles continuam acelerando ali, aquecendo o pneu, ou seja, afiando o machado. Para quê? Para na hora que esse carro sai da pista e tira o carro que foi acidentado, eles voltam a todo vapor. E quem estiver preparado, segue. Quem estiver aquecendo o pneu, segue. Quem não tiver, vai ficar lá atrás. Já estava lá atrás, vai ficar mais atrás ainda. Então é importante treinamento, é importante nesse processo agora estar se preparando para a volta. Entendeu? Não fica dormindo não, que tem muita gente acordada e vai ter uma relargada. E todo mundo vamos ter uma concorrência até maior do que era antes. Até maior do que era antes. Não é verdade? Sem dúvida, acredito piamente nisso e você sabe que eu estava lendo uma matéria essa semana e eu descobri algo que assim, foi muito interessante essa descoberta. É algo simples, mas que eu desconhecia, né? Falando sobre corrida de ciclistas. Tem muito a ver, inclusive, com o que você acabou de falar. Os ciclistas, eu não sei se você sabe, e muitos dos que vão nos assistir agora talvez não sabiam, mas os ciclistas profissionais, aqueles que de fato despontam na corrida, eles pedalam mais rápido na descida, porque quando chegar na subida que estará lá adiante, ele já vai estar no embalo. E aqueles que estavam cansados, porque pedalaram muito durante a corrida, ele dá uma descansada, deixa aí no embalo e depois tem que ir ralar dobrado, né, para subir novamente. Então, é aquela história, né, do esforço, assim, procure agora realmente se comprometer com você, com a tua equipe, você que é líder de equipe nos escuta. Então, assim, a tua equipe precisa de você mais preparado, porque é através de você que ele também vai ser desenvolvido. Então, como é que você vai capacitar alguém se você não se capacitou primeiro, né? Então, é incoerente. Muito legal, Claudemir. Você quer fazer alguma consideração? Não quero aqui tomar mais o seu tempo, eu ficaria por horas, né? Acho que assim, você tem muito conteúdo para compartilhar, mas eu não quero realmente tomar a tua agenda. Eu queria que você desse alguma mensagem aí final, principalmente para a liderança de equipe, que é o foco da minha audiência, supervisores, coordenadores que estão lá na linha de frente, dentro dos call centers, fazendo acontecer. Eu acho que essa expressão do pedalar na descida, eu estava olhando aqui para o lado, porque o Jim Cunningham é um dos consultores do Seeds of Dreams. Ele escreveu esse livro, Uau, e eu tenho os livros do Walt Disney, do Roy Disney, além desses 2 gestologias que estão chegando. Ele fala isso, que os grandes ciclistas, eles pedalam mais na descida, enquanto os outros ficam descansando. Perfeito. Eles pedalam exatamente como o Helenice falou, para chegarem lá no topo. Então é assim, pessoal, a minha mensagem para vocês é a seguinte: exceder, excelência. Entendeu? Não sei o que você faz, e isso não importa para a filosofia aqui que eu vou falar. Se você não exceder, você é mediano. Você faz o que todo mundo faz. Tem que exceder. Não sei se você vai exceder trabalhando 1 minuto a mais, das 7h59 às 6h01 da tarde. Você vai ser esse minuto de manhã, minuto da tarde. Mas você precisa exceder em alguma coisa. Não sou pago para trabalhar esse 1 minuto extra de manhã. Não tem nenhum problema. Eu estou só falando para você que a palavra excelência vem de exceder. Mas eu não vou fazer mais. Então seja medíocre, cala a boca e vai trabalhar. Trabalhar por excelência. Isso é um. Então não tem meu termo. Se quiser exceder, vai ter que trabalhar mais. Se quiser, mas eu sou inteligente, eu sou da geração Y. Tá bom então, lá na frente vamos ver. Entendeu? Não peguem elevador.
elevador do sucesso não existe. Existem muitas escadas, inclusive essas escadas vão dar músculos às suas pernas para chegar no topo. O elevador é uma armadilha. Quem está falando para você que tem a vida tem atalho, que na vida tem pulos? Não tem. Mas, Claudemir, não tem pulo, não tem atalho. Precisa seguir um processo. Para chegar no topo, você precisa exceder e subir as escadas. Sabe por quê? Só para terminar esse papo. Porque se você cair durante o processo de ir ao topo, por você ter ido pelas escadas, você sabe voltar e subir de novo. Se você for para o elevador, é uma queda no vácuo. Você não se levanta mais. Então, assim, o que é fácil, lá na frente, fica difícil. O que é difícil agora, fica um pouquinho mais fácil lá na frente. E cada um escolhe. Cada um escolhe. Né? Eu costumo brincar com o pessoal, né, que quando vem falar de mel, que tudo é fácil, eu falo assim, olha, eu já mastiguei abelha. Qual é a parte que você quer falar sobre mel comigo? Entendeu? É assim. Entendeu? Precisamos exceder. Faça mais do que é pedido para você. É o teu nome que está em jogo. Quem falou para você que é da empresa? É teu. O teu extra que você vai colocar aí, você vai levar com você para o resto da vida. Ai, Claudemir, mas é injusto porque ninguém me reconhece. Continua fazendo, melhor ainda, porque alguém vai reconhecer. Se vai ser dentro da empresa, maravilha. Se não for, alguém de fora da empresa vai reconhecer. Ah, mas não tem mais. Vai lá e faz, meu. Faz o teu melhor, não fica com mimimi, não fica com nhenhenhen, porque nhenhenhen, mimimi, blá, 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 não leva ninguém a lugar nenhum. Então essa é a minha mensagem para todos vocês. Quero agradecer imensamente a Helenice pela oportunidade de ter falado com vocês. Me desculpem se em algum momento eu pareci grosso. Não é. A minha melhor intenção é ajudar as pessoas. Mas como eu tenho 55 anos, depois dos 50, eu passei a ser mais direto e não enrolar muito não. Falar para as pessoas como é o caminho. Então, estou dizendo, quem falar para você que o sucesso tem um elevador rápido, pode ir com eles lá. Eu vou te falar assim, meu amigo, não tem, é escada. Ah, então não quero você, então vai lá com o cara lá, não tem nenhum problema. Eu vou falar o real, porque eu vou querer ajudar as pessoas. Então é isso, uma felicidade enorme, Helenice, pela oportunidade. Gratidão. E desejo a vocês muito sucesso, que a gente possa se ver muitas vezes. Me sigam aí no LinkedIn, no Instagram, é só colocar Claudemir Oliveira, vocês vão me encontrar aí pelos caminhos da vida. E espero encontrá-los pessoalmente para dar um abraço e a gente comemorar o fim desse vírus, uma vacina que vai eliminar todos esses problemas, que vai acontecer muito em breve. Está gravado. Assim seja, que assim seja. Eu que agradeço, assim, gratidão realmente é a palavra que me vem à mente a todo momento, né? Porque são poucas pessoas que têm realmente esse privilégio de degustar de tanto conteúdo, de uma generosidade realmente, e não é porque estamos aqui nos falando, eu já falei isso em outras oportunidades, inclusive em direct, então eu não preciso ficar fazendo média, mas realmente assim, a tua generosidade é admirável e eu tenho certeza que a tua empresa não tem Dreams no nome por acaso, né? Assim, você vai conquistar todos esses sonhos e vai fazê-los realidade e transformar a vida de muita gente, eu tenho certeza disso. Tá bom? Com esse coração não tem como não dar certo. Obrigado, viu? E assim, gostaria de finalizar com vocês também, dizendo o seguinte, João Cordeiro, ele tem um livro também que ele fala de accountability. Tudo isso que o Claudemir falou tem muito a ver com essa atitude, né? Accountability é uma atitude. Eu tenho vídeos gravados, inclusive, no canal Ser Mais Eu, falando sobre isso. Pesquisa lá e você vai entender. Então, você que é líder de equipe, tenha atitudes accountability, sentimento de dono mesmo, vai e faça acontecer, não importa quem está olhando, sempre tem alguém nos observando, e no momento certo as coisas virão, tenha certeza. Claudemir, todo o sucesso do mundo a você, muita saúde, obrigada, Deus abençoe tua vida, teus negócios, e que você prospere cada vez mais, viu? Idem. Foi um prazer. Tchau.
Tchau, tchau. Gratidão.